de eu começar, eu gosto de fazer muito um conceito de algo que eu aprendi lá quando eu tinha meus 22, 23 anos, tá? Foi me apresentado esse livro aqui, né? Eu nunca fui um bom estudante, né? Eu nunca fui muito bem na escola, porque eu não gostava de estudar. Então, eu achei que eu não ia ser uma pessoa, porque falaram pra mim, estuda bastante, precisa arrumar um bom emprego. Eu não gostava de estudar, eu já sabia que um bom emprego eu não ia, já não fazia parte do meu futuro, né? E que você vai ter uma vida tranquila, uma aposentadoria boa, né? Tudo bem, isso foi o que ensinaram para mim, até que um dia me sugeriram esse livro aqui, chamado Pai Rico, Pai Pobre. Quem aqui ainda não leu esse livro? Levanta a mão. Esse livro mudou radicalmente a minha vida, tá? Radicalmente mesmo, né? Hoje, esse autor, o Robert Kiyosaki, já tem mais de 50 livros escritos. Hoje ele tem uma empresa mundialmente conhecida na área de educação financeira. Mas quando ele escreveu esse livro, ele era um Zequinha, ele não era ninguém. Tá? Ele era um desconhecido. E eu peguei esse livro nas mãos mais ou menos 1 ano depois, 2 anos depois que ele escreveu. Né? Então, ninguém conhecia nem o livro, nem o conteúdo, nem o Kiyosaki, nem nada. Né? Mas eu li esse livro e eu achei interessante o que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro. Falei, deixa eu aprender. E esse livro, ele realmente mudou muito a minha forma de pensar. Eu era muito novo, né? Eu acho que isso também foi uma coisa que contribuiu, porque eu também não tinha, né, todos os conceitos tão enraizados. Mas eu li esse livro e ao final ele falava o seguinte: os pobres fazem isso, os ricos fazem isso. Se você fizer o que o pobre faz, você vai ser pobre. Se você fizer o que os ricos fazem, você vai ser rico. É basicamente isso que o livro diz, né? E aí, eu li aquilo e para mim me pareceu muito lógico, né? Eu falei, olha, 2 coisas que eu entendi, né? Primeiro, o que ele está falando é verdade. Se todo mundo fizer o que os ricos estão fazendo, as pessoas vão ficar ricas, né? E a segunda coisa que eu descobri é que eu fazia exatamente o que o pobre fazia, né? Então, qual era o meu destino? Ser pobre. Então, eu falei, ok, deixa eu mudar. Comecei a pensar, elaborar. Eu falei, ele tem razão, então eu vou seguir os conselhos desse desconhecido. Um livro que eu não conhecia ninguém que tinha lido esse livro na época que eu li, tá? Eu tinha lá 3 anos, na hora que eu li esse livro. E aí o que aconteceu? Eu li o livro, gostei, adorei, pensei, falei, vou seguir isso daqui e fui falar com as pessoas. Olha só que ideia boa que eu tive para eu poder ter uma vida muito melhor que a maioria. E expliquei. E aí o que as pessoas falaram? Cara, como você é inteligente, eu sabia que você ia conseguir. Foi isso que eles falaram ou não? Quando a gente tem uma ideia dessa, com uma idade dessa, né? O que as pessoas falam? Você é louco? Eles foram mais bonzinho, né? Você é louco, você é imaturo, você não sabe nada da vida, né? Onde já se viu um cara escrever um negócio desse e você querer seguir? Quem você conhece que tem isso daqui que ele está falando? Você nem sabe quem é o cara, né? E coisas desse tipo, né? Se o cara realmente soubesse ganhar dinheiro, você acha que ele ia escrever livro? Essa que alguém já ouviu ou não? Sim. Se ele soubesse ficar rico, se ele soubesse ganhar dinheiro, ele ia te ensinar? Né? E aí eu olhei e falei, não, realmente eu não conheço, né, ninguém que tenha seguido isso daqui, né? Mas e qual é a outra opção que eu tenho? Aí as pessoas falavam assim, estuda, arruma um bom emprego para ter uma vida. Eu falei, não, esse caminho eu já conheço e esse eu não quero. Eu não sei aonde aquele vai dar, mas aonde esse vai dar eu não quero. Porque ali abriu minha cabeça e eu vi que era algo diferente. Esse livro estava me direcionando para algo diferente na minha vida, diferente da maioria. E é óbvio que ninguém acreditou em mim. E o que esse livro disse? Basicamente, em uma analogia muito simples, né? Qual a diferença do rico e do pobre? Ele falou o seguinte, existem os ricos e os pobres, tá? Esse aqui, o pobre, a gente vai representar pelo caçador, tá? O caçador é o cara que tem fome, igual o rico, né? O pobre tem fome e o rico também tem. O pobre precisa comer, o rico também precisa. O pobre precisa de dinheiro, o rico também precisa. Não tem nenhuma diferença nisso. A diferença é como eles conseguem o sustento deles. Como eles conseguem, nesse caso, a comida deles, né? E ele explica que existem 2 tipos de renda, 2 tipos de forma de você conseguir dinheiro na vida.
Existe a renda ativa, onde depende da sua atividade, e existe a renda passiva, onde você não precisa estar presente para você ganhar dinheiro, tá? E ele falou o seguinte, 100% das pessoas pobres do mundo estão desse lado, 100% das pessoas ricas do mundo estão desse lado. Escolha de que lado você quer estar. É isso que o livro fala. Se você fizer isso daqui, você fica rico. Se você fizer aquilo, você fica pobre. Fizer o quê? Se você viver de renda ativa, o que é renda ativa? Renda ativa te paga pela tua hora de trabalho ou por um determinado resultado que você entrega, tá? É isso que é uma renda ativa. Você é contratado, ou no emprego, ou você tem um negócio, ou você é um cabeleireiro, um massagista, ou você tem um pequeno negócio, uma barraca de cachorro-quente, qualquer coisa que você precisa estar lá presente. Então, se eu montei uma barraquinha de cachorro-quente, alguém chega e fala, eu quero um cachorro-quente, eu vendo e ganho, certo ou não? Certo. E como com aquele dinheiro, né? Igual o caçador ele está com fome, ele sai para caçar. Quando ele caça e traz a comida, ele come, ele resolve o problema dele, certo ou não? Não, ele resolve o problema dele naquela hora. O caçador que resolveu o problema, ele vai ter fome de novo ou não? Sim. O que ele vai ter que fazer? Caçar. Ele vai ter que caçar de novo para matar a fome dele de novo. Igual o cara do cachorro-quente. Ele vai ter que vender mais cachorro-quente para pegar mais dinheiro para poder pagar as contas dele. E quando que esse ciclo vai acabar? Quando que ele vai parar de ter fome? Nunca, quando ele morrer. Então ele nunca vai parar de ter fome. Então ele nunca vai poder parar de trabalhar. Ele nunca vai poder parar de caçar. E aí existe o outro que é o agricultor. Esse cara aqui, ele também caça, porque ele precisa comer, porque ele também tem fome. Mas depois que ele pega o dinheiro dele, depois que ele pega a comida dele, ele come e aquele tempinho que sobra durante o dia, porque sempre sobra, que são onde a gente faz aquelas atividades inúteis na nossa vida, como descansar, assistir futebol, assistir Netflix, que mais? Ficar vendo piadinha no WhatsApp, né? Alguém faz alguma coisa dessa? Ou só eu? Todo mundo faz, né? A gente tem algumas horas no nosso dia que são horas inúteis, aonde geralmente a gente fala, trabalhei até aqui, estou cansado, mereço esse descanso. É assim ou não é? Mereço essa cervejinha aqui assistindo o Jornal Nacional. Né? Pois é, esse cara que é o agricultor, ele não merece. Então ele fala o seguinte, não, eu não vou merecer, não vou tomar essa cervejinha não, eu vou pegar um pedacinho de terra aqui e eu vou plantar algumas sementes. Quando ele planta aquelas sementes, o que acontece ali no dia seguinte? Nada, não acontece nada, porque é uma semente, você vai plantar e não vai nascer nada, né? Só que ele entende da natureza das coisas. E ele vai lá no outro dia e planta mais semente. E cuida daquelas que ele plantou no dia anterior. E ele faz isso no outro dia. E ele faz isso na outra semana. E ele faz isso no outro mês. E dali a uns 3, 4 meses, o que acontece? Começa a nascer uns brotinhos pequenininhos. É ou não é? É assim? Agora, o caçador, quando ele olha, ele vai lá e mata o porquinho, come, tá com o barrigão. Quando ele olha aquele tonto cuidando de um pedaço de terra, o que ele fala? Você é besta, você trabalhou o dia inteiro, você ainda vai ficar aí de noite cuidando de um pedaço de terra que não vai te dar nada? Por que você não vai descansar? Por que você não vem aqui para casa para a gente tomar alguma coisa? O caçador é o cara que ele só está pensando o seguinte, você plantou ontem já, você não ganhou nada, você vai plantar de novo. Mas o agricultor é o cara que entende isso. Ele entende que vai demorar, mas um dia vai dar frutos. E se ele plantar direitinho, o que vai acontecer com essas sementes? Vão crescer e vão começar a dar fruto. E esses frutos, se ele continuar cuidando, vai chegar um momento da vida que serão mais do que suficientes para matar a fome dele, correto ou não? Sim. Quando é que ele precisa ir caçar de novo? Nunca precisar? Não. Mas quando ele quiser comer uma saladinha com bacon, ele vai lá pegar o porquinho, não é verdade? Ou seja, esse aqui não tem a opção de parar de trabalhar, porque se ele parar, ele para de ganhar. Esse cara aqui, se ele plantar direitinho e cuidar, e não é na primeira semana, nem no primeiro mês, e geralmente nem no primeiro ano, mas a hora que der fruto, as coisas acontecem, e ele pode, inclusive, parar de caçar,
ou pode caçar o dia que ele quiser. Ele não tem mais a necessidade. Como que você cria renda passiva? Você cria renda passiva de uma série de formas. Você cria renda passiva investindo em poupança, que é o pior dos investimentos do mundo. Mas é uma renda passiva. É um fundo de investimento, né? É uma ação, é um imóvel que você está comprando. Né? Tem uma série de formas. Escrever um livro, escrever uma música. Tem um monte de formas de gerar renda passiva. E uma das formas, inclusive dita por esse cara como uma das melhores, é a nossa atividade, que é chamada de marketing de rede. Portanto, quem está aqui hoje pela primeira vez para resolver um problema financeiro urgente, porque está com muita fome, talvez esteja no lugar errado. Aqui a gente não está para matar a fome de uma pessoa um dia. Aqui a gente está para resolver o problema para sempre, pelo resto da vida. Portanto, se eu não encontrar mais os convidados na próxima reunião, é porque não entenderam nada. Tá? Mas leiam esse livro, porque demorou para eu entender. Mas eu entendi que se eu construísse algo que desse para mim os frutos que eu preciso para matar minha fome, eu não precisaria mais caçar. E aí eu ia poder fazer o que eu quisesse da minha vida.